A gente já pode ir começando. Eu vou passar rapidamente pela agenda. O webinar ele vai ser bem executivo, bem objetivo. A gente tem basicamente 3 temas centrais. Quem que está com a apresentação? É o Lucas? Acho que pode passar para a Isso. tela. Ok, vamos lá. Legal. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho, né? Antes de falar sobre tecnologia, sobre Faro, a gente precisa falar sobre o panorama atual de ameaças, algumas estatísticas importantes no Brasil e no mundo. Depois a gente vai falar sobre a evolução do perímetro de rede, como que a tecnologia de Faro evoluiu junto com o perímetro. Então, essa é uma linha do tempo super interessante, totalmente proprietária que a gente montou aqui dentro da Blockbeat. Acho que vocês vão gostar bastante, que mostra bem o que era o Faro, né, no início dos anos 80 e o que é o NGFW que a gente tem hoje em 2025. Passando então depois sobre os recursos essenciais do NGFW moderno, que é o tema central desse nosso webinar. E no final, dando tempo, a gente vai responder o máximo de perguntas que for possível referente a essa apresentação. A gente vai mostrar um pouco também de interface do produto, a gente vai entrar no NGFW da Blockbeat para mostrar na prática alguns desses recursos essenciais. Eu vou passar a palavra para o Lucas. Lucas, pode começar. Olá, pessoal, boa tarde novamente. Para a gente falar de tecnologia, a gente tem que contextualizar, né, o momento que a gente vive. Então, para isso, a gente vai mostrar algumas estatísticas que a gente levantou, né, e está acompanhando bem de perto o que, que ocorre no Brasil, principalmente, e no mundo todo, certo? Em média, um ataque ocorre a cada 39 segundos. Isso do que a gente sabe que ocorre, porque muitos ataques a gente nem sabe que eles estão ocorrendo, né? E isso é um dos diferenciais que a gente vai trazer aqui também, né? De ter a visibilidade. Prejuízo financeiro já ultrapassa 18 milhões de dólares esse ano. No Brasil foram já registrados 270 mil ataques, então tem plataformas de CSIRT onde você pode submeter essas informações, né, para ajudar a entender e até mitigar esses ataques. Então, do que foi registrado, já temos 270 mil ataques confirmados, né, e fora o que a gente nem sabe que ocorreu, ok? E o Brasil é um ambiente hostil, pelo conhecimento, pela sua densidade geográfica também, tudo mais, e o brasileiro é bem criativo, né? Então, tanto para o ataque quanto para a defesa, a gente é muito evoluído com relação a isso, né? Mas isso não atinge todas as empresas, a gente vai citar isso também a seguir. Então, o Brasil é muito hostil, é assim, um dos países mais hostis com relação à cibersegurança do mundo, tá? E no fim, no que a gente conseguiu levantar, apenas 5% das empresas estão preparadas para suportar e para responder esses ataques. E isso é um universo muito pequeno, dado que a convergência digital, né, tá tudo sendo informatizado, né? Não importa mais qual é o seu negócio, tudo é informatizado. Então, apenas 5% ter maturidade é algo que é a missão da Blockbeat de ajudar essas empresas, ajudar o mercado, ajudar a internet a ser mais segura. Como que os principais ataques acontecem, né? Você fala de superfícies de ataque, ou seja, os locais onde podem ocorrer ataques, né? Hoje, o principal superfície de ataque ainda é phishing, ainda é e-mail. Então, você receber um e-mail, independente se é um sistema interno ou um externo ou pessoal, é muito comum você receber um e-mail que você vai clicar em algo e aquilo pode estar infectando a sua máquina ou pode estar coletando informações ou te levando para um site falso. Então, ainda, o principal superfície de ataque são os phishings, né? São e-mails. A segunda é ataque de DDoS, que é o foco em derrubar o serviço. Então, por exemplo, uma loja virtual ou um site ou algo que mancha a reputação daquele ambiente. Então, os ataques DDoS têm esse foco. O próximo caminho é a parte dos malwares, né? São todas as famílias de ameaças, né? Que infectam os computadores, seja servidores ou desktop ou mobile também,
uma deles pode estar entrando via phishing, ou via um pendrive, ou via um outro tipo de acesso. Então, eles exploram tudo que eles têm de recursos para poder roubar dados, criptografar, sequestrar dados. Daí a gente já entra na parte de ransomware, né? Que são malwares que criptografam os seus dados. Então, exigindo um resgate. Isso é o mais comum e o mais grave, né? Porque imagine, pensando até na seara pessoal, né? Perder fotos, perder sua história, e para empresas de fechar a empresa por várias semanas. Então, a gente tem diversos casos divulgados na mídia onde a operação da empresa parou por dias, né? Até se recuperar. Imagine isso numa situação de hospitais, porque eles não fazem distinção de empresa média, pequena e grande. Todas são alvos e são tudo robotizados. Então, esses são os principais ataques, né, em suas superfícies. Falando especificamente de ransomware, que é a ameaça que mais assusta no momento, e com razão, né, a gente tem ali uma esteira, né, que normalmente como os ransomwares se comportam. Né? Então, ele entra para um vetor de ataque, a gente comentou, né, os principais vetores vão ser e-mail, com base em phishing, e vulnerabilidades conhecidas. Né? Então, um sistema operacional que não foi feita uma atualização, ele pode estar, por esse espaço, né, que foi deixado ali, ele entrar e comprometer o sistema. Então, primeira coisa, ele vai estar fazendo esse início, né, explorando esses vetores de ataque. Depois disso, ele já não causa ameaça, não causa o desastre ou prejuízos logo de cara. Ele tenta infectar o máximo de máquinas possíveis dentro do seu ambiente, que é o que a gente chama de movimentação lateral. Então, você está lá dentro, você começa a olhar para o seu lado. Então, você começa a infectar todas essas outras máquinas. Muitas vezes, a máquina onde foi originalmente o malware instalado, né, ou infectado, não acontece nada com aquela máquina, mas ele atua nas outras máquinas da rede explorando outras vulnerabilidades. Então, minha máquina interna não tem acesso à internet, eu estou seguro? Não, porque via uma movimentação lateral, você pode comprometer aquele servidor, aquele serviço, ou aquela máquina. Né? E antes de criptografar os dados e pedir o resgate, há uma extração desses dados, que é os famosos vazamentos ou leaks, onde leva todos os seus dados, todas as informações para fora da sua empresa ou da sua máquina pessoal. Para que isso? Para que o que a gente vai falar lá na frente de fazer uma dupla ou tripla extorsão, onde você vai, depois de criptografar seus dados, pedir resgate, e você pode estar pedindo um valor, né, a dupla extorsão, para não divulgar essas informações. Por quê? Porque nós temos legislações hoje que já prevê multas se vazamento de dados pessoais, né, dados sensíveis sejam vazados. Então, a dupla, às vezes até tripla extorsão, né, onde você pode estar tendo que pagar o resgate e ainda ter que pagar para não vazar, para não manchar a sua reputação e nem tomar multa sob a LGPD, por exemplo. E por que que isso está se tornando a maior ameaça, né, e o foco dos grupos hackers? Porque há alavancas, né? Então, assim, o advento de criptomoeda, aqui a gente está citando Bitcoin, por exemplo, facilita muito essa, esse negócio, né? A evasão de divisas, porque você não precisa mais lavar dinheiro, né? Então, você faz um pagamento via Bitcoin e ele já está limpo, vamos dizer assim, né? E daí o usuário disso faz uso em algum paraíso fiscal ou algo que não seja detectável, né? E esses grupos hackers, eles permitem que você se filie a eles. Essa filiação, vou citar um exemplo do grupo do Bitcoin, do Lockbit. Eles cobram um Bitcoin para você se filiar. Então a gente está falando aí de R$ 500.000 para você ter acesso à plataforma de serviços da Lockbit, né? E começar a criar os seus malwares e você ter o gerenciamento aí dos seus clientes, né? Então, com essa profissionalização do cybercrime, se você não tiver preparado ou maduro para se proteger, é questão de tempo de você ter prejuízos, né? Também o uso de inteligência artificial, o deepfake para bypassar métodos de autenticação, vai só acelerando. Então, se você não tiver uma proteção avançada, moderna, multicamadas, é só questão de tempo para vocês serem invadidos.
Seguindo, né, falando dos vetores de ataque, né, eu comentei e citei várias vezes a questão do phishing, né? Eles representam 35,8%, 36% ali dos vetores de ataque. Então, quando eu falei lá que phishing ainda é o maior, ele continua sendo. Os outros, a exploração de vulnerabilidade, basicamente falta de atualizações ou sistemas legados que não sofrem mais atualizações, e a gente vai falar sobre a solução para isso, e credenciais vazadas. Então, quando a gente falou lá no Q-Chain de que teve uma extração de dados, vazou dados, eles usam essas credenciais, por exemplo, fazer login na sua aplicação e causar os prejuízos, né? E especificamente do phishing, como que é a proteção com relação a isso? É usar tecnologia, fazer treinamento dos seus usuários, criar uma política de cibersegurança, uma cultura de cibersegurança dentro da sua companhia e às vezes até dentro da sua própria casa, né? Você conscientizar os usuários da rede, né, doméstica ali, da empresa, para que não clique em link, não acesse sites suspeitos, não faça downloads de aplicações piratas, e assim por diante, né? Então, como que você se protege? Usando tecnologia, Next Generation Firewall é uma delas. Educação é habilitar recursos de autenticação forte, que é o MFA, e diretrizes, e, obviamente, fazer as correções, né, disponíveis no seu ambiente. Agora, Lucas, o Faro, ele navega por cada uma dessas esferas, né? Ele tem funcionalidades capazes de bloquear phishing, de detectar credenciais que estão sendo vazadas com DLP, por exemplo. Ele faz virtual patching para fazer correção de vulnerabilidades desconhecidas. Isso para citar algumas das funcionalidades que a gente vai comentar daqui para frente, né? E outra coisa que eu queria comentar até do slide anterior que você estava dizendo é que, de fato, hoje não tem mais tamanho de empresa que seja mais ou menos atacada, né? A gente acompanha todos os dias pelas nossas estatísticas, inclusive um crescimento até maior comparado a grandes empresas no segmento de pequenas e médias, sofrendo ataques ransomware, né? Quantas vezes a gente recebe ligação de empresas que, né, receberam aquela mensagem pedindo resgate em Bitcoin, que eu não tenho a menor ideia de como fazer isso, não tenho a menor ideia de como o malware entrou na rede, né, inclusive. Então, isso vem acontecendo com cada vez mais frequência. E aí, queria aproveitar esse gancho para passar a bola para o Kelvin, para ele explicar um pouco para a gente essa linha do tempo, né, da evolução do Firewall, como que ele passou de ser uma tecnologia para proteção de borda, né, muito similar a um roteador, para para uma solução inteligente, que hoje, né, tem uma série de outras funções que vão muito além de liberar ou não um determinado acesso, abrir ou fechar uma porta, né? Exatamente, Thaís. Então, no próximo slide, a gente tem um destaque nessa linha do tempo do conceito de Fire, onde surgiu ali na década de 80 e a gente tinha um perímetro de rede muito físico, né, e centralizado. Então, a intranet, vamos chamar assim, né, a rede interna, ela era confiável. Então, você só precisava fazer a segurança desse tipo de perímetro, e aí essa segurança ela era baseada na filtragem dos pacotes, e o Firewall ele simplesmente validava os endereços de origem, destino, né, porta e protocolo. E aí, com a expansão da internet nas décadas seguintes, aí esse crescimento ele acabou necessitando de outros tipos de firewall, né? Um firewall mais evoluído, acompanhando aí essa mudança de era. E aí, então, os firewalls, eles passaram a ter o conceito de stateful inspection, não checando apenas ali o cabeçalho, né, dos pacotes, mas também validando as conexões, os estados das conexões em si, né? E também das sessões de autenticação. E logo em seguida a gente teve também o surgimento aí do conceito de UTM, onde dentro desse firewall, né, centralizado, surgiu também os sistemas de IPS acoplado, motores de antivírus e a filtragem web. Um pouco mais recente a gente já tem a era da nuvem, né? Um perímetro voltado para software como serviço, multi-cloud, você já não tem mais tanto controle também dos seus dispositivos, né, com o conceito de BYD, então você tem essa modalidade total. E à medida que você já não tem mais tanto controle, como na década de 80 dos seus dispositivos, você precisa de um firewall, né, de próxima geração,
e aí é onde a gente tem o conceito de Next Generation Firewall com inspeção camada 7. E aí você consegue fazer um controle de aplicações, né? Consegue checar a identidade ali a cada conexão. E o cenário atual é um cenário que pede muita inteligência, porque o perímetro ele já não tem mais fronteira, né? Então está em todo lugar, na internet das coisas, na borda, na nuvem, e aí um firewall moderno como o Blockbit, que vem com o conceito de virtual patch que você citou. A gente incluiu ali também a medição do tráfego, que é o que a gente vai destacar no final, mas com redundância de link e muito mais. Nesse próximo slide, a gente tem ali um destaque para alguns mitos, né? Que a gente ouve muito com frequência aí. Por exemplo, um primeiro, comprei um roteador muito bom que já vem com Fire. Cuidado, porque esses roteadores que são entregues, né, pelas operadoras, eles têm uma arquitetura mais enxuta, e aí, então, o Firewall dentro dele instalado é com a tecnologia dos anos 80. Então, você não tem segurança. Você simplesmente consegue criar restrições de acesso, mas você não tem a checagem mais profunda que um Next Generation Firewall possui. Um de baixo ali do lado esquerdo, né, temos um outro mito. Eu já uso a VPN. Segurança não é uma preocupação para mim. Cuidado, porque a VPN ela só protege o túnel de acesso, né? Sem o Next Generation Fire, esse tráfego ele não é inspecionado. Então, se o endpoint ele está infectado, por dentro do túnel uma ameaça vai ser trafegada. E aí, na verdade, você está mais protegendo a internet, né, daquela amostra, daquele sample infectado, do que propriamente a sua própria rede. Então, ele pode adentrar, inclusive, ver um movimento lateral ali e acabar infectando o teu parque. Um conceito, um mito também ali em cima do lado direito, nós temos um testemunho, né? Minha empresa é muito pequena para ser atacada. O básico está bom. Cuidado, né? Como a gente já falou, as pequenas e médias empresas, elas representam 50% dos ataques hoje, porque os hackers eles buscam justamente os alvos mais fáceis, aqueles que não investiram de forma eficiente em cibersegurança. Então, é preocupante, né? E por fim, alguns têm medo de que a segurança pode afetar o desempenho. E muitas vezes a gente acaba mencionando que segurança e desempenho eles não se relacionam muito bem, são meio contraditórios. Mas se você, na verdade, com Next Generation Fire, você tem uma segurança mais moderna e ela alinha isso ao desempenho também. Se você está com um equipamento, né, atual, como é o caso das nossas soluções, e está tendo um problema de lentidão, pode ser porque a sua rede ela cresceu, ela evoluiu. Você está com um Fire de 5 anos atrás, mas o volume que você tem de usuários, de conexões, de acesso hoje é diferente, então pode estar mal dimensionado, e essas quedas, elas indicam, né, esse tipo de problema, mas com o Next Generation Fire da Blockbit, você garante essa segurança com performance. Agora, Kelvin, um outro comentário em cima do que você falou, né? Acho que perfeito esse medo, né, do, da segurança afetar o desempenho, mas a gente vê também que muitas empresas acabam nem habilitando tudo que o NGFW pode fazer, porque isso dá trabalho, né? Às vezes não, né? É a realidade de muitas empresas, ou não ter braço, ou não ter conhecimento técnico para lidar com tantas regras, com tantas exceções, né? Tantas configurações para serem feitas no equipamento, então acabam instalando o modo mais básico. Mas a verdade é que o NGFW moderno, pelo menos o da Blockbit, vem com um motor de inteligência embutido que facilita demais a vida de quem está operando do outro lado, né? Ele permite que você faça essas configurações de forma, né, muito mais inteligente, automatizada, liberando também o esforço das equipes internas. Acho que isso vale a pena. Exatamente, Thais. O próprio agente instalado facilita muito isso, né? Porque você pode jogar perguntas para ele e ele te traz ali modelos de configuração. Então, você não precisa necessariamente pegar e habilitar todos os recursos de uma única política, né? A interface dele é moderna, é intuitiva, é baseada nos usuários que a gente tem no Brasil, então você facilmente consegue fazer esse refinamento, né? E aliando performance e segurança.
Nesse slide, a gente destaca também um comparativo entre um firewall router básico, né, e o Blockbit Next Generation Firewall. Você tem um firewall básico atuando em camadas 3 e 4, enquanto que o Blockbit ele vai até a camada 7, né, a camada de aplicação, e aí você pode fazer a filtragem de tráfegos web, né, categorizado, então bloqueando por determinada categoria. Você tem com o proxy a proteção contra phishing, contra né, o malware. Você tem bloqueio de exploit zero day, você entra com VPN completa e conceito do Zero Trust Network Access. Então, assim, não dá para se comparar, a diferença é muito grande. E o firewall router básico é algo mais para talvez você ter em casa, né? E dentro de uma organização ficar sem um firewall de próxima geração é totalmente inviável. Então, essa apresentação ela vai ficar disponível para vocês no YouTube, tá? Não vou passar em todos os pontos, vocês podem ficar à vontade depois para consultar melhor essa tabela no detalhe. Legal. Eu acho que, Lucas, vale a pena a gente mostrar um pouco da interface do produto, né, para a gente ver como que quais são esses recursos essenciais que a gente está falando aqui, né? Então, como que a gente consegue configurar isso no equipamento? Para quem não usa NGFW da Blockbit, eu acho que vai ser uma demonstração interessante. Para quem usa, talvez navegar pelo menu em algumas funções que vocês não estão acostumados, ou que a gente pode, né, dar algumas dicas para vocês do que fazer de diferente. Então, sem dúvida, Thaís. Deixa eu dar uma tela cheia aqui, né? Essa interface gráfica do Next Generation da Blockbit, né, o Firewall. Então, para você se proteger, você tem que conhecer, né? Você tem que saber o que está ocorrendo, o que está passando, o que você precisa atuar, né, e dar seu foco. Então, aqui são informações que ele traz em tempo real, né, dos últimos 5 minutos de tudo que está acontecendo na sua rede, né? Todo o volume de tráfego, número de usuários autenticados, o tráfego web, ataques bloqueados, detectados, o uso do seu link, qual foi o usuário que mais usou. Então, você pode ter um problema que toda vez de manhã, perto do horário onde todos estão chegando, a rede fica extremamente lenta. E você pode identificar com essas informações o que está ocorrendo de forma fácil, visual, né? Aqui é um dashboard, mas eu tenho isso, por exemplo, em forma de relatório, histórico, tudo mais. Então, para a gente se proteger, a gente precisa conhecer. E o Blockbit tem diversas, né? Essas duas abas inteiras para você de visibilidade, de relatórios e tudo em diante. A gente vai começar mostrando uma funcionalidade focada em proteção de vazamento de informações, que é conhecida como Data Loss Prevention, né? Então, você consegue inspecionar em diversos protocolos, criptografados ou não, as informações que estão sendo trafegadas na sua rede. Então, eu tenho uma categoria onde eu posso detectar se dentro de um arquivo ou num formulário preenchido por algum colaborador, passando pelo Faro, se colocou informação de um CPF, que é uma informação sensível, né? CRM médico, endereço de e-mail, endereço de transferência internacional, né, bancária, e outros dados, né? E essas assinaturas, elas vão sendo criadas constantemente e evoluindo, né? Então, caso eu queira bloquear cartão de crédito. Se passar um documento, por exemplo, um Word, lá dentro tiver um número de cartão de crédito, eu quero que bloqueie o envio desse arquivo, essa conexão. O Lockbit consegue fazer isso. Ok? Poderia, até para credencial poderia funcionar também, não? Se você quisesse bloquear, por exemplo, o compartilhamento de senha, se você pegar, se tiver a palavra login, ou se tiver senha, algo do tipo, também não deixa, né? Sim, essas bases elas são criadas pela Blockbit, né? Mas vocês também podem, com a ajuda, criar assinaturas customizadas. Então, eu tenho uma aplicação específica ou uma informação que eu não pode vazar do meu banco de dados específico. A gente pode criar uma assinatura específica para bloquear esse tráfego. Isso não só de tráfego interno, externo. Eu posso, entre as minhas redes, por exemplo, eu tenho uma rede de várias filiais, esse dado não pode sair da matriz, por exemplo. Uhum. Então, se eu posso criar uma assinatura e se alguém
tentar via VPN ou via um roteamento tirar esse dado daquela localidade, daquela rede específica isolada, ele alertar, bloquear e já responder esse ataque. O próximo passo que a gente vai estar falando é sobre virtual patching. O que é o conceito do tal virtual patching, né? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Imagina que você tem um sistema legado, onde roda num Windows 7, e você não pode fazer atualização desse Windows porque a sua aplicação para. A gente tem isso muito na área industrial ou na área médica, né? A aplicação roda em cima de um sistema operacional legado que já não dá, o fabricante já não dá mais suporte. Mas tem uma vulnerabilidade conhecida, explorável, explorada por malwares, mas não tem a correção. Não adianta você fazer a atualização. E daí o que é o virtual patch? Você colocar na camada que fica à frente dessa máquina uma ação que mitiga aquele ataque, que faz a proteção. Se alguém tentar explorar aquela vulnerabilidade que existe, o virtual patch vai aplicar o bloqueio. Então, a ideia de virtual é que ele está aplicando uma correção, tem o mesmo efeito da correção aplicada na máquina, só que você está fazendo isso de forma em tempo real, né? Essa aqui, por exemplo, é uma vulnerabilidade que o Eternal Blue, que é o malware que o WannaCry devastou o mundo, né? Foram 200, acho que 20 milhões de máquinas infectadas, se eu não me engano, explorando uma vulnerabilidade do Eternal Blue. E ela existe até hoje. Tem o sistema legado que não teve correções, e a gente usa o Virtual Patch para poder fazer esse bloqueio, né? Aqui tem um outro exemplo, que é de compartilhamento Windows também, onde tipo máquinas com Windows 8, o Windows 8.1, o Windows 7 não tem a correção. A Microsoft simplesmente não liberou, porque já estava descontinuado, e você aplica um virtual patching aqui para fazer a proteção. Então esse é o conceito, né? E a Blockbit, ela tem mais de 96 mil assinaturas no módulo que podem ser usadas como virtual patch. E isso é uma grande base, vamos dizer assim, a base é uma das maiores bases do mercado, né? A gente tem soluções, e isso vai desde o equipamento de menor porte até o de maior porte, né? Então, algumas soluções, ela minimiza, né? Diminui a quantidade de assinaturas, dependendo do volume, do tamanho do equipamento. Então, a Blockbit permite que você faça essas proteções cirurgicamente em qualquer modelo. Inclusive, Lucas, até fazendo um gancho que não tem nada a ver com esse webinar, mas até na camada de endpoint com o XDR, né? A função de virtual patching está disponível em outros produtos, né? Eu sou super fã do virtual patching, eu acho que é maravilhoso e eu vejo que muitos clientes não sabem que dá para fazer isso e talvez não esteja muito claro que não tem impacto no ambiente, né? Quando você aplica o virtual patch, Sim, você está justamente aproveitando o fato de você muitas vezes não conseguir disponibilizar uma janela de mudança, né? Você está conseguindo ultrapassar aquele medo de mexer num sistema que é legado, que ninguém quer atualizar através do virtual patch. sim. E eu comentei, né, de fazer isso cirurgicamente, né, precisamente. Então, segurança dá trabalho, ela gera demanda, né? Então, os motores de inteligência que o Blockbit tem permite que você use um perfil inteligente aqui. Então, como que funciona isso? O laboratório da Blockbit classifica as ameaças. E quando eu ativo essa inteligência, automaticamente, quando vem uma assinatura nova de um zero day ou de um ataque novo, recente, sem vocês precisarem pôr a mão no Blockbit para habilitar e proteger o seu ambiente, você automaticamente já vai estar protegido. Então, o Blockbit solta atualizações de hora em hora, às vezes até num intervalo menor, tendo a necessidade, né, fazendo essa atualização, e automaticamente o seu ambiente já vai estar protegido. Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo, todas as assinaturas que foram classificadas pelo Blockbit de risco alto, elas vão ser habilitadas e já fazendo os bloqueios, já fazendo o virtual patch, já fazendo a mitigação, a resposta ao ataque. E agora Então, dá para fazer isso na camada de aplicação, para aplicação também, tipo um YouTube ou esses, né, esses apps que consomem banda, né, que são pesados de vídeo, de voz. dá sim, Thaís. Então, a gente tem a parte de vulnerabilidade e proteção, e eu consigo fazer da mesma forma
controle de aplicações. Então, eu consigo bloquear e liberar aplicações a partir do seu nome, né? Então, por caso do YouTube, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui todas as variantes do YouTube, então eu posso bloquear ou liberar, mas eu posso também fazer de forma inteligente. Eu criar um perfil onde os aplicativos que foram classificados com risco de nível 4 ou 5, ele ser bloqueado automaticamente. E essa base, da mesma forma, ela é atualizada constantemente. Saiu um jogo dentro do Facebook, atualizando a base, e ele foi classificado como 4, por exemplo, automaticamente, sem vocês colocarem a mão, ele já vai estar sendo bloqueado na sua rede. E tanto o bloqueio quanto a visibilidade ajuda a gente a entender, né, lentidão ou melhorias, né, na performance do seu ambiente para que a gente consiga atender os ambientes num espaço de tempo grande, né? Então, dimensionado adequadamente o equipamento, o roteamento, você conseguir proteger a sua empresa, o seu ambiente por um longo tempo, sem dor de cabeça, fácil e inteligente. Perfeito. Bom, a gente vai voltar agora para o slide, ok? A gente vai estar falando um pouquinho de sandbox. A gente comentou, né, sobre as assinaturas de IPS, que dá para fazer isso de forma inteligente com o Virtual Patch, né, e ter essa habilitação de forma automática, o mesmo com as aplicações, e quando a gente entra com o motor de antivírus também, habilitado ali no Proxy, a gente consegue também ter uma inteligência com análise comportamental integrada ao Sandbox. Então aí a gente tem a imagem de dashboard do nosso sandbox na nuvem Blockbit. E aí você não precisa necessariamente fazer a execução dessa amostra, né, desse possível malware, numa máquina de teste interna, mas submeter isso para o nosso ambiente controlado. Nesse dashboard a gente tem ali até um top 10 de tipos de arquivos maliciosos que foram submetidos, né? E a gente tem ao lado direito também um widget com a classificação desse malware, uma porcentagem ali do todo que foi classificado como limpo, outros maliciosos ou suspeitos. É, e a gente tem também uma próxima tela que são das amostras mesmos que foram submetidas para análise. E aí essas amostras, elas recebem uma classificação, né, por meio de um score. E aqui a gente está falando, gente, de uso de inteligência, né? Eu vi até no chat o pessoal comentando, tem machine learning envolvido. Dentro desse sistema a gente tem inteligência artificial envolvida. E ali ele tem, né, traz a data que esse arquivo foi submetido, tem o hash dele, e através do score, por exemplo, classificou 60% de chances de ser um arquivo, né, um malware. Então, você pode definir lá no próprio Next Generation File qual que seria o score, né, permitido. Então, você pode configurar lá 60%, e aí, caso algum desses arquivos que foram submetidos tenha um score acima disso, 70, 80, 90%, como tem alguns até demonstrados na imagem, esses arquivos eles, né, vão ser bloqueados e aí você não tem endpoints infectados, nem a rede propriamente dita, né? Acho que no próximo slide a gente tem uma imagem de destaque onde ele traz ali, inclusive, a execução, né, com todas as evidências, todas as imagens que foram coletadas, né, os prints, de toda a ação que aquela amostra executada realizou, né? Você consegue ver a árvore de processo, se removeu algum arquivo do disco, se tentou fazer alteração de registro da plataforma, né? Do Windows ou do Linux. Então, assim, é uma ferramenta poderosíssima que alinhada, né? Integrada ao Next Generation File, dentro dessa área de inteligência, isso se faz muito importante. Perfeito. Havíamos comentado também da medição, né, de link, e a Blockbit foi a primeira empresa, né, de cibersegurança a ter o CIMET integrado nativamente na sua solução, em parceria com o NIC-BR. Então, você não precisa de um equipamento terceiro para poder fazer essa medição, tá?
exclusivamente com o Blockbit, você habilita o serviço via CLI, consegue executar o teste, e aí você tem um link de acesso também para coletar esse relatório, né? No próximo slide a gente tem a demonstração ali de um teste que foi feito, e aí ele traz o resultado da sua banda, né, de download, upload e outras métricas também, que é um diferencial aí, ah, informações relacionadas à latência, ao JIT, à perda de pacotes, tem um gráfico com o histórico ali do resultado que foi obtido nos últimos dias, e você consegue também, mais abaixo, ter um relatório completo, né, não só dos últimos 10 dias, mas de todo o histórico dos testes executados. Isso já é configurado uma rotina para que essa execução seja feita, mas você pode também executar manualmente via CLI. É uma solução diferencial para quem trabalha com governo, porque as instituições governamentais elas já estão exigindo isso, uma vez que quando a gente acaba utilizando o nosso próprio endpoint, com, como ferramentas de medição de testes online, tipo speed tests ou outras, a gente não tem algo preciso, eficiente. E aí a gente não pode utilizar esse tipo de resultado para um laudo, por exemplo, para alguma perícia, porque a máquina interna ela passa por diversos saltos, né? Então a gente já tem essa variação de latência e a perda de pacotes. Você precisa realmente ter um dispositivo na borda para poder fazer essa medição. Aí, mais uma vez, a gente repete, né? Não precisa de um equipamento terceiro. Hoje você consegue ter essa solução nativamente no Blockbit. Essa parte de conectividade, né, é muito importante porque você pensa, tudo está online, né? Então, você pensa, por exemplo, uma secretaria de saúde, ou de educação, por exemplo, que vai ter link nas escolas, né? Então, você tem que garantir o nível de serviço desses links para que a aula seja efetiva e tudo mais. Então, é normal agora você ter em processos, né, que a aferição da qualidade desse link seja via o sistema CIMET. E o Blockbit foi o primeiro, e eu acho que até agora o único, a ter feito essa integração nativa na firmware. E nos outros casos, caso o processo exija, você tem que colocar um CIMET Box, que é um equipamento que a NICBR desenvolveu, uma firmware, para acoplar nesse ambiente. E daí você já não tem todas as flexibilidades que a gente disponibiliza isso integrado na ferramenta, né? Colocando isso em vários links e tudo mais. E para dar essa visibilidade da localidade, performance de link, né, foi implementado também a forma de você, dentro da plataforma de gerenciamento da Blockbit, você ver a geolocalização de todos os seus dispositivos espalhados em qualquer lugar do planeta, e você já consegue visualizar se está ativo, se não está ativo, e puxar todas essas informações que a gente demonstrou e todas as soluções que é o Blockbit, né? Para você ter essa visibilidade, ter esse controle, né? E até mesmo saber aonde está sendo, né? Então aqui a gente é uma API da Google Maps, onde você consegue ir até na rua onde o Fire está instalado, né? Então puxar aqui na tela, né? O que está aqui na matriz da Blockbit, a gente usa o Street e vê o prédio da Blockbit. Então você consegue ter esse controle e visibilidade dos seus links, dos seus ataques, dos seus usuários e a localização também. Caso a detecção até da última milha ela não seja tão precisa, né, Lucas, a gente pode fazer a configuração das coordenadas de latitude e longitude de forma manual para você ter a localização mais exata, né? Sim, exatamente. Não, isso é Bom, fantástico, né? é, Uma visualização assim, né, gráfica de onde que estão os equipamentos e para revendas, inclusive, né, que tem um parque instalado muito grande, para parceiros de telecomunicações que têm um parque instalado gigantesco, que fazem, né, troca de equipamento, né, sai de um cliente e vai para outro, que essas caixas estão sempre movendo, né, conseguir enxergar aonde que elas estão. Projetos de SD-WAN, né, que você precisa de SD-WAN facilita conectividade. demais. Não, sem dúvida. Eu queria até complementar o que o Lucas estava falando sobre o CIMET, né? Que é, é tão importante essa parceria, né? Por que que ninguém mais tem isso? Porque o CIMET é um medidor brasileiro de qualidade de tráfego, né? A Blockbit é a única empresa de cibersegurança do Brasil que entrega uma tecnologia de ponta capaz de concorrer de igual para igual com qualquer fabricante internacional que esteja, né, em quadrantes do Gartner, por exemplo. Por que que a Blockbit não está no Gartner? Porque o Gartner jamais
vai colocar uma tecnologia nacional que atua exclusivamente em um país no Gartner. Ele só avalia empresas que têm atuação global. Só que a Blockbit, diferente de outros fabricantes, coloca toda a sua energia, 100% dos seus investimentos, dos seus esforços, do seu know-how, da sua inteligência no mercado brasileiro. O que acontece fora do mundo já é um Intel que está disponível para todo mundo. Agora, essa inteligência específica do Brasil, só a Blockbit tem. Então, é claro, a Blockbit identifica o quão importante que é uma parceria como essa com o CIMET. A gente consegue unificar forças para poder levar a cibersegurança de ponta, de qualidade, para os 4 cantos do Brasil, uma solução que é acessível, que é de excelente qualidade e que não tem nenhuma limitação com relação a tamanho de empresa, né, a segmento de empresa, é a cibersegurança para todo mundo, independente do tamanho, independente do segmento que você tiver. Então, acho que isso também é super importante de reforçar. Sem dúvida. Outro comentário, né? O Kelvin até comentou, a gente recebeu aqui uma pergunta sobre machine learning. Eu acho que vale a pena mencionar também que desde o ano passado a gente lançou o Blockbit AI, né? Que já é nativo em todos os nossos produtos, nas versões novas dos nossos produtos. Então tem o ícone ali de AI. Então teve uma pergunta dizendo se tem documentação, né? Ensinando como fazer essas configurações de PS, DLP, etc. Sim, né? Essas configurações estão disponíveis nos nossos manuais, mas você também tem o Blockbit AI no seu equipamento que você pode pedir para ele te ajudar, né? Como é que eu faço para implementar uma regra? Como é que ele não é só um manual inteligente, ele é de fato um assistente virtual que, através de comandos em linguagem natural, ele pode te ajudar a navegar no seu equipamento e pode te ajudar, inclusive, a executar ações no seu equipamento. A gente tem um webinar todo sobre isso que eu posso. Everton, se você puder, por favor, compartilha no chat o link do nosso webinar do Blockbit AI, que está disponível no YouTube, que eu acho que vale muito a pena para quem já usa Blockbit entender esse recurso poderosíssimo que é um assistente de cibersegurança 24 horas por dia disponível para vocês, ajudando a operar os seus equipamentos. Só detalhando um pouquinho, né? Tem um webinar específico, aqui o consult, ele consulta a documentação, assim, em linguagem natural, o Blockbit assiste, ele faz a configuração para você. Então, dali, você pergunta o que é, ok, eu quero que faça uma regra bloqueando o Facebook, por exemplo. Ele vai lá e já bloqueia e cria a regra para você, ajuda no troubleshoot. Então, uso de IA para configuração e entendimento do seu ambiente, mas também na inteligência de proteção, né? Então, quando a gente falou do sandbox, né, que fala do threat protection, né, há um antivírus tradicional embutido dentro da caixa, né? Então, ele está inspecionando todo o tráfego que está passando dentro da ferramenta, com inteligência artificial, né, e detecção heurística, né, por comportamento dentro do próprio equipamento. E depois dessa camada vai para o sandbox, que é aquela análise que o Kelvin todo explicou, e aí sim a decisão, né, se vai mandar o arquivo para quarentena ou se ele vai liberar o arquivo, né, para o usuário. Então, isso tudo com visibilidade, com relatório, entendimento fácil, logs, e tudo em português, com atendimento em português. Então, a gente está aqui. Toda a diferença, exatamente. Então, o suporte nível 3 da Blockbit é em português, é no Brasil, tá? À distância de um telefonema de vocês. Então, isso facilita bastante. Quando você estava apresentando, Lucas, as regras, né, dos aplicativos, o Wellington perguntou se o NGFW da Blockbit bloqueia aplicativos remotos. Não, tem sim. Então, eu acho que ele perguntou do TeamViewer, né? Do TeamViewer. Isso. Então, aqui você pode optar se você quer bloquear, você quer liberar, e só mexendo aqui. Então, ele já vai fazer todos os tipos de bloqueio, né? Se é acesso web, se é acesso por porta específico, ele já faz o bloqueio desejado, né? O outro que ele perguntou é Ndesk, né? Ndesk também. Então, por exemplo, aqui nesse perfil que está configurado de forma inteligente, se a gente mandasse bloquear toda a conexão de nível risco 4 e 5, o Ndesk já estaria sendo bloqueado automaticamente. O TeamViewer estava quanto? Nível 5.
Então, ou seja, às vezes esqueceu, teve uma manutenção, ou é normal a TI deixar o Ndesk ou o TeamViewer instalado na máquina para fazer a manutenção remota, e alguém conseguiu pegar o código, vazou o código da máquina do Ndesk, e alguém de fora tentar acessar o seu Ndesk. O Blockbit já teria feito o bloqueio, já teria mitigado que ninguém de fora da rede conseguiria acessar a máquina do usuário dentro da rede por se estar via o Ndesk ou TeamViewer, por exemplo. Legal. Tem duas perguntas aqui que falam praticamente a mesma coisa, e eu acho interessante trazer para essa discussão, para voltar também o conceito da segurança em multicamadas, né? Que às vezes não está claro para todo mundo, né? Olha essas duas perguntas que parecidas, né? A primeira, o Firewall também protege contra vírus e sites falsos de banco? Essa é uma pergunta. Aí a outra pergunta é: gostaria de saber se esse NGFW funciona como uma espécie de antivírus. Kelvin? Eu acho que tá claro, né? Ele funciona assim, por meio do perfil de Threat Protection, você consegue associar uma política, né, do Firewall, e aí você já tem, então, o motor de antivírus habilitado, né, para análise de todo o tráfego que demete naquela política. Questão de ah, sites falsos, né? Foi um dos que você comentou. Se protege contra vírus e sites falsos, é. É, é muito comum sites falsos eles não utilizarem o certificado de segurança, né? E aí você pode habilitar, inclusive, também no perfil de SSL Inspection, o bloqueio de páginas que não são seguras. Então, acho que aí talvez o principal ponto ali, né? O Firewall, ele pode sim fazer esse tipo de bloqueio. O próprio DNS Proxy também, por meio das categorias que ele tem configuradas, ele pode realizar esse bloqueio sem nem gerar recurso, né, consumo de recurso da sua caixa, né, do NGFW. Então, sim. Complementando, né, você pode estar bloqueando por reputação, né? Então, normalmente um site falso, ele tá hospedado em provedores que têm reputação, IPs com reputações baixas ou domínios com reputação baixa, né? Então, mesmo que um e-mail, como eu comentei, né, do phishing, né, falando bastante, ele clique no link, na hora que ele for completar a conexão, um DNS Content Filter ou o Web Content Filter bloqueia essa conexão por reputação, por exemplo. Então, vai fazer a proteção contra phishing, malware, todo o tráfego está sendo inspecionado, né? Então, você consegue É, fazer. E essa, essa, tudo a essa mesma, visibilidade, né? essa mesma base, Lucas, que você comentou, gerada pelo Blockbit Labs, também, por meio da reputação, a gente faz o bloqueio de um ataque distribuído, né, do tipo DDoS. Então, o pessoal também Exatamente. pergunta bastante, né? Fazer proteção contra DOS, DDoS é muito difícil. Muitas vezes falam sobre como entrar com outras soluções, né? Mas a nossa inteligência, né, tem eu acho que isso é meio óbvio, né? A gente tem honeypots espalhados aí em diferentes clouds, em diferentes regiões do globo também, então a gente está o tempo todo estudando sobre essas ameaças e a gente sempre alimentando a nossa base ali com inteligência e entregando esse tipo de proteção para você também. Tem até É uma isso pessoa mesmo. pedindo aqui para voltar um pouquinho na geolocalização, que ele perdeu essa parte, ele queria entender onde é a centralização dos firewalls instalados. Acabei não pegando isso. Ok. A Blockbit ela tem uma plataforma de gerenciamento centralizado. O nome dessa solução é de GSM, Global Security Manager. E aqui é para empresas ou parceiros, né, que administram diversos firewalls. Nesse laboratório, né, eu tenho um firewall instalado em várias localidades do Brasil, e daí ele automaticamente pega o endereço IP e resolve aonde é essa localidade, e ele plota na API do Google Maps aonde está esses firewalls instalados. Então você consegue ter essa visibilidade e controle, né? Então, digamos assim, um ID de um firewall mudou de localidade. Você vai detectar aqui pelo mapa, vai gerar alerta com relação a isso e tudo mais, por exemplo.
Então, essa é a ideia, né, de visibilidade, e você ter algumas informações, né, de conectividade, se ele está conectado, se ele está atualizado, quais as políticas que estão aplicadas nele, qual a versão do hardware. Eu vi essa aplicação, eu posso gerenciar esse Firewall diretamente, né, eu posso aplicar políticas globais, mas eu posso também ter acesso por essa ferramenta, acessar um Firewall específico, de forma rápida, segura, via o túnel. E aqui é um outro laboratório, eu tenho acesso completo aqui. Da mesma forma, eu estou centralizando logs e relatórios de todos esses devices aqui no armazenamento, que eu tenho relatórios gerenciais já prontos, e eu posso criar relatórios customizados também para atender sua necessidade, por exemplo, de um SOC ou NOC, e deixar uma tela com as informações que são importantes para vocês. Legal. Seria isso? Eu acho que era essa a pergunta. Eu queria até voltar numa coisa que a gente comentou lá atrás, né? Porque eu vi que tem bastante cliente aqui fazendo perguntas específicas sobre ambiente e tal, e deixar um recado, né? Que eu acho que o Firewall, como qualquer outra tecnologia, precisa ser sempre revisitado, né? Conforme o seu ambiente evolui, conforme o seu ambiente cresce, conforme ele vai ficando mais complexo, conforme você vai tendo mais usuários. Então, assim, né? Talvez o Firewall que você comprou há 5 anos não esteja mais bem dimensionado para o seu ambiente como ele é hoje, né? Então, assim, fazer revisões e atualizações nesse ambiente constantemente é essencial para você garantir que tem uma solução que está up to date, que está de acordo com o tamanho, né, da sua rede e com tudo que você precisa, né? Não é o tipo de investimento que você faz uma vez e você esquece esse cara, né? Ele tem que ser revisitado do ponto de vista de dimensionamento, mas também do ponto de vista de configurações, né? É um fine-tuning constante, né? De acordo com as regras do negócio, daquilo que é mais importante naquele momento. É um mecanismo muito vivo, né? Ah, sem dúvida, porque os links evoluem, a quantidade de usuários evolui, as máquinas evoluem, né? Então você precisa de cada vez mais capacidade de processamento, links mais rápidos, as aplicações exigem mais, né? E o Fire não é diferente. Você vai ter um ponto concentrador onde ele inspecione e olhe todo aquele tráfego. Então ele tem que estar bem dimensionado e muito bem configurado, né, para que ele faça o papel e não desperdice, né, recursos, né, e possa focar no que é realmente importante. Então, tem técnicas que você faz um bloqueio que consome menos recursos e outras que consomem mais. Então, usar bem isso, né, e a gente está muito próximo, tanto dos nossos parceiros como a própria Blockbit, para apoiar vocês nisso, seja com a IA, seja com relacionamento e atendimento próximo também. Perfeito. Tem várias situações aqui que, desculpa, a gente não vai conseguir, né, explorar juntos aqui ao vivo, mas a gente vai procurar vocês individualmente para entender esses casos que vocês estão apresentando aqui, como que a gente pode apoiar vocês e responder cada um desses cenários, tá? Deixa eu ver se dá tempo de mais uma pergunta. Enquanto você vê, Thais, vou fazer um comentário também, né, a respeito dessa evolução, que a gente reflete isso dentro da nossa linha comercial também de produtos, né? Recentemente tivemos aí a mudança para a linha BBX com novos hardwares, né, com aceleração de criptografia. Então, se você está com a linha mais antiga, é um ponto também a se pensar, né? Já que nessa nova linha a gente traz evoluções ali de chipset de processamento, chipset de rede, a aceleração que eu comentei, né? Com novas instruções e processamento dedicado para criptografia também. Então, o tempo todo a gente está realmente estudando, desenhando novos equipamentos, né, fazendo, submetendo isso a teste e a certificações também para entregar sempre a melhor solução, e mais atual para vocês. Tem uma pergunta aqui, a partir de qual versão que está disponível o botão de IA? A partir da 2.4.2, que é a versão lançada desde o ano passado. Então, se você está na versão antiga, entre em contato com a Blockbit, com o nosso time de suporte, a gente pode ajudar você. E a partir da 2.4.2, o IA já é nativo em todos os produtos, não é um licenciamento à parte, não é pago, ele já está embutido em todos os produtos. Outra Nativo 2.5, né? dois Não, ele tem o hotfix na 242, já disponível no site.
Isso, no 242 via plugin, na 2.5 nativo, mas é Ah, isso mesmo. Isso. Via plugin, exato. aí tem uma outra pergunta: como que é o modelo de negócio de vocês através de licença de uso de solução de firewall? Acho que vale a pena falar um pouco de modelos de licenciamento, né? Appliance, virtual appliance, você consegue explicar rapidamente? Consigo. Você tem as formas de deploy, né? Você pode fazer o deploy num hardware, num appliance, ou num sistema virtualizado, que é VMware, KVM e Citrix, ou em nuvem, nas nuvens públicas, né? Você quer proteger o seu ambiente na nuvem pública, colocar um firewall protegendo ele lá com todas essas tecnologias, que os firewalls normalmente da nuvem é um firewall lá da década de 80, ele só faz controle de porta. Então você precisa também, não é porque eu estou na AWS que eu estou seguro, não é isso. O firewall que a AWS fornece por padrão é um firewall que só faz a lei que a gente falou da década de 80 e 90. Também então pode fazer esse deploy e o modelo de comercialização pode ser aquisição ou locação também como serviço. Então isso é um modelo até mais comum ultimamente, né? Você paga mensalizado, né? Daí o custo fica diluído e já com suporte, atendimento e tudo mais, seja por nós, seja pelos nossos parceiros. Exatamente. Os modelos comerciais da Blockbit são muito flexíveis, né? A gente tem aqui uma audiência muito híbrida, a gente tem desde cliente final, a gente tem telcos, a gente tem parceiros, mas assim, em cada uma dessas esferas, as possibilidades são diferentes, né? Dependendo da necessidade de vocês. O que é importante é que a gente é muito flexível e a gente vai fazer de tudo para poder atender o orçamento de vocês e o modelo que caiba dentro da sua necessidade. Então, finalizando, pessoal, teve muitas outras perguntas, a gente vai É, responder todas elas para vocês, podem ficar tranquilos, né? Agora a gente vai fazer esse trabalho junto com o nosso time de apoio, a gente vai dar todas as orientações e agradecemos a presença, o apoio de sim. vocês. Muito obrigada, gente. É sempre muito bom. Depois a gente vai disponibilizar esse link no YouTube. Quando vocês acessarem o YouTube, ali tem uma biblioteca também de outros webinars que já foram feitos, né? O webinar do XDR, a gente fez um webinar falando sobre a Dark Web, a gente fez um webinar falando sobre especificamente pequenas e médias empresas, tem um webinar sobre AI, então tem muito conteúdo legal lá. E dentro em breve, queria até aproveitar essa audiência para anunciar que a gente vai lançar o nosso novo portal de parceiros e clientes. Dentro desse portal, vocês vão conseguir acessar recursos inéditos para a gestão das licenças de vocês e também vão ter acesso a diversos vídeos e pílulas de conhecimento que vão dar dicas como essa, por exemplo, né? Como configurar o DLP ou como configurar, né, uma regra dentro do seu IPS, então vai ficar muito fácil também para vocês, embora essa informação já esteja disponível nos manuais técnicos, a gente vai fazer isso de uma forma que fique mais simples também para vocês consumirem. Então, isso está no forno, daqui a pouquinho está saindo, acho que mais algumas semanas a gente já anuncia isso para vocês. Aí, pessoal, Muito não pode obrigado. perder, hein? Beleza. Obrigada, gente. Obrigado, Boa Thaís, Lucas, obrigado a todos aí também. Boa tarde, pessoal. Obrigado. tarde, Boa gente. tarde. Valeu. Tchau, tchau.